aula. Bom, gente, então eu vou começar essa aula de aldeído de cetonas 2, que é a aula 8, e em aldeído de cetonas 1, vocês vão ver reações mais convencionais, adição ao grupo carbonila. Nessa aula a gente vai entender um pouco como é que funciona esse hidrogênio alfa a um grupo carbonila, tá? Por quê? Porque a reação vai se dar nesta posição da molécula. Então, em geral, quando eu submeto um grupo carbonila a uma situação com nucleófilo, a adição se dá no grupo carbonilo, porque esse carbono tem densidade de carga positiva, e então acontecem aquelas reações de adição, que vocês vão ver nas reações de Grignard e reações, aí eu coloquei lá de redução. Bom, eu vou fazer um comparativo da acidez do hidrogênio na posição alfa devido ao grupo carbonila retirar elétrons, varia de 19 a 20 pKa. E olha só o hidrogênio beta. O hidrogênio beta ele não sofre influência, ele é um hidrogênio com pKa de um alcano. Então, esse hidrogênio na posição alfa, ele é mais ácido, por exemplo, do que de um alquino, do que de um alqueno e de um alcano. E é muito próximo da água, por exemplo, a água 15,7 e de álcoois. Tá? Bom, isso se dá pelo efeito retirador de elétrons do grupo carbonila e pela estabilização da base conjugada. Ou seja, isso aqui a gente fala que o hidrogênio alfa ele é removido relativamente fácil por uma base, e o resultado desse equilíbrio, quando ele é retirado, é a formação do íon enolato. Tá? Por que chama íon enolato? Íon, porque ele está na forma iônica, em de dupla ligação, ato também significa que está na forma carregada. Então, olha só, esse enolato ele é estabilizado por ressonância. Tá? E esse ionolato, ele é um nucleófilo. E é um nucleófilo muito importante em reações que nós vamos ver que são chamadas reações aldólicas. Mas antes de começar a falar de ionolato, queria falar de uma situação de toda acetona. Todo composto carbonílico, aldeído, cetona, principalmente aldeídos e cetonas, eles podem reagir tanto com ácido quanto com base. Tá? Então, olha só, existe duas formas principais para esses compostos carbonílicos. A forma cetônica, que é a mais conhecida, por exemplo, na presença, na forma neutra dela, ela está em equilíbrio com a forma enólica. Tá? Então, muitas vezes, eu estou vendo um grupo carbonila, e pode ser que tenha uma porcentagem desta forma cetônica principal, e, às vezes, a forma enólica é até maior do que a forma cetônica. Tá? Então, olha só. Se eu pegar, por exemplo, qual que é o composto carbonílico mais conhecido da gente? Principalmente das pessoas que vão na manicure, conhece a acetona, 2-propanona. Tá? Então, olha só, a 2-propanona, ela tá aqui, ó, acetona, que é o mais comum de todos. Ela, devido à estrutura dela, ela tá na forma cetônica mais do que 99%. Já a forma enólica está
1,4 vezes 10 a menos 4%. Então, olha só, devido a essa forma de estabilização aqui, da forma cetônica, não tem nenhuma forma que estabilize essa forma enólica. Tá? Então, a forma cetônica, ela é, vamos dizer assim, o equilíbrio está deslocado para a forma cetônica. Se eu pegar o acetaldeído, muito mais ainda. Tá? Se eu pegar já a ciclohexanona, notem que começa a aumentar a forma enólica em detrimento da forma cetônica. Mas mesmo assim, a forma cetônica é muito mais estável do que a forma cetônica, mas elas coexistem e eu não consigo separar elas. Tá? Você consegue observar as duas formas, por exemplo, por algumas técnicas, por exemplo, de cromatografia, você consegue separar momentaneamente antes de ela equilibrar e detectar elas separadamente. Por isso que a gente tem esses valores. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu não mostro do que está aqui. Por exemplo, não sei se o slide não está aqui. Está aqui. Tirei. Mas vamos aqui no Chemin-Brown rapidamente. Olha só. Se eu pegar o acetato de etila, ou os compostos dicarbonílicos, vocês estão enxergando, gente? Tem gente querendo entrar na aula? Esse negócio não está funcionando direito. Bom, pessoal, de vez em quando vocês me respondam, por favor, para que. Olha só. Esse aqui é o acetato de etila. Composto muito comum, barato, utilizado em laboratório, no composto de carbonílico. Tá? Então, na hora que eu desenho dessa maneira, o equilíbrio das espécies, deixa eu achar aqui na minha aula, na original, na aula 8, acho que eu apaguei sem querer o slide. Esta forma aqui está em aproximadamente 24%. Então, comumente, a gente fala do acetato de etila desta forma. Entretanto, ela está nesta forma aqui, ó. A forma predominante é essa daqui. Alguém consegue me dizer por que ela está nessa forma aqui, mais do que aquela ali? Alguém tem alguma sugestão? A Bom, ligação C-O é mais eletrofílica? não. Olha só, gente. Por conta disso daqui, ó. Eu tenho uma ligação de hidrogênio. Deixa eu aumentar o slide. Olha só. Imagine que esse par de elétrons ele vai se ligar fazendo uma ligação de hidrogênio. Não é uma ligação formal, mas está ficando. Acho que vai aparecer. Imagine que. Eu vou apagar aqui o par de elétron. Imagine que esse par de elétron estabiliza essa forma de 6 membros. Então, ele forma um composto, vamos dizer assim, cíclico, travando essa estrutura. Então, esta forma aqui, ó, estabilizada,
via ligação de hidrogênio intramolecular, ela é mais estabilizada do que essa, simplesmente pela ligação de hidrogênio aqui. Então, gente, compostos que têm interações intermoleculares ou intramoleculares, nesse caso aqui, fazem com que você desloque esse equilíbrio da forma cetônica para a forma enólica. Tá? Existem vários compostos parecidos com esse. Esse é o aceto da aditila, por exemplo, esse daqui ó, é o ACAC, tem outro equilíbrio. Ops. ACAC. Também ele está mais deslocado para a forma enólica. Então, gente, nem sempre a cetona está na forma cetônica. Tá? Deixa eu voltar para o slide aqui. Bom, continuando, vamos falar da principal reação, que é a reação aldólica e a consequente condensação aldólica. Tá? Então, olha só, a reação aldólica é a adição de ânions enolatos a aldeídos e cetonas. Vamos dizer assim, que o aldeído, na presença de uma base, dimeriza se levando a um aldol, que é esse produto aqui. Ó, tá? Notem que eu tenho duas moléculas do meu aldeído e formei esse aldol. Aqui 50%, por quê? Na verdade, eu posso considerar 100%, porque todo o material de partida foi consumido. Então, um pedaço dele é o nucleófilo e o outro pedaço é o eletrófilo. Como que acontece isso? Vamos fazer aqui o mecanismo. Então, então olha só. Imagine que esse composto, acetaldeído, ele vai reagir com ele mesmo. Mas ele formando. Opa, ainda não. Deixa eu pôr aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Reação aldólica. A reação aldólica, suponha que tem 10% de hidróxido de sódio, se eu não misturei solvente em água, e temperatura ambiente ou até. Essa reação já teve o pessoal da farmácia, acho que já discutiu isso lá na prática. Eu vou ampliar um pouco mais do que foi discutido lá. Mecanismo. Notem. Gente, antes de fazer o mecanismo, eu sugiro para vocês, olha, analisar o esquema da reação. Estão me escutando? Estão querendo entrar? Olha só. Quantos carbonos eu tenho nessa molécula aqui? 2. Quantos eu tenho nessa? 2. Quantos átomos eu tenho nessa? Quantos carbonos?
Um, dois, três, quatro. Então, esses dois carbonos se uniram a esses dois carbonos. Como foi feito isso? Não sei ainda. Mas notem que essa porção aqui, ó, da molécula é a mesma porção de uma delas. Tá? Não é? E notem que a outra porção da molécula é a outra porção da outra molécula, que virou um álcool. Tá? Então, gente, se eu pegar e analisar dessa forma, o que eu estou vendo? Que esse carbono aqui, suponha que é esse carbono, está se ligando a esse carbono aqui, ó, tá? Então, gente, vocês têm que, para facilitar a vida de vocês, vocês pegar e tentar observar essas coisas, ó. Vamos pegar aqui, ó. Imagine, eu sei que toda vez que reage um aldeído ou cetona, um dos produtos é um álcool. Então, imagine que ligou aqui, ó, tá? É isso que vai acontecer. Mas como que acontece isso? O mecanismo serve para isso, para a gente tentar entender isso. Tá? Então, olha só, eu vou pegar uma das moléculas, que elas são iguais, então não tem. Só que ela está nesse meio aqui, ó, hidróxido de sódio. NaOH, 10%, significa que está em água, né? Então eu tenho que o meu eletrófilo meu nucleófilo, minha base, é o quê? OH menos. Eu nem preciso aí mais ficar explicando algumas situações, mas eu gosto de explicar bem certinho para que vocês não tenham dúvida no futuro. Lembra que eu falei no primeiro slide que esses hidrogênios são ácidos? Então, o que acontece? Eu tenho um equilíbrio com a retirada desse hidrogênio, consequente, formação do íon enolato. Então, o que eu tenho aqui agora? Foi retirado o par de elétrons, veio para cá. Eu não estou mais na forma do CH3, estou na forma do CH2. Estou negativo, tá? Esse íon enolato, ele é estabilizado por quê? Por ressonância. Então, a flecha de ressonância é essa daqui. Vou colocar entre parênteses. Então, tem o meu famoso íon enolato, tá? Zé, Oi. eu não entendi por que o hidrogênio desse carbono é mais ácido que o hidrogênio da dupla O. Quer Lembra? dizer, ligado ao C dupla. Eu não sei se você viu lá se você chegou depois, mas olha, opa, mostrei aqui, ó. Devido ao efeito retirador de elétrons do grupo carbonila,
esse hidrogênio aqui, ó, ele é extremamente ácido. Sim, é relativamente ácido, tá? O hidrogênio diretamente ligado ao aldeído, ele faz uma ligação muito forte com a C-O, tá? Por quê? Porque esse carbono, para retirar ele, é um hidrogênio que não é ácido. Por quê? Porque ele não vai ter estabilização do produto formado, que é o íon acílio, tá? Tem que ser um bom grupo abandonador aqui, por exemplo, um cloro. Então, quando está o hidrogênio, ele não é ácido, e sim, a ligação é muito forte. Já o hidrogênio da ligação alfa, ele é muito forte. Já o beta não é influenciado por esse grupo. Então, são dois fatores aqui. Além de ele ter uma acidez alta, o produto da retirada dele é estabilizado, que é o que eu mostrei aqui no slide, que é o enolato, tá? Então, ó, esse é ácido, esse não é ácido, tá? Por mais que esteja ligado diretamente, a característica dele é diferente desse daqui, de retirada de elétrons. Deu para entender? Deu, obrigado. Então, gente, formou meu íon enolato. Isso que é a parte mais importante do mecanismo de reação aldólica, tá? Então, olha só, assim que formou o ionato, ele tem um par de elétrons sobrando. Então, ele tornou o nucleófilo da reação. Então, ele é o nucleófilo. Com a formação desse nucleófilo, e nota, é uma reação catalisada, eu tenho que, na próxima etapa, o, o outro composto carbonílico, que é ele mesmo, ele vai receber o ataque do enolato naquele carbono. Fazendo que, ó, então este carbono, ó, vou pegar essa estrutura aqui só para não confundir. Notem, ó, ela voltou a ser dupla, então eu vou apagar aqui, ó, par de elétrons, e vou colocar uma dupla. Essa dupla atacou o composto carbonílico, então ela não vai existir mais. Ela voltou a ser CH2 e vai se ligar a esse carbono aqui, ó, que formou um O menos. E tem o CH3 aqui, tá? Então, olha a origem do produto, do álcool. Após a formação desse íon, eu estou em meio a água, eu estou em solução aquosa, então um par de elétrons dele vai capturar o hidrogênio da água e vai voltar a ser o quê? Aqui.
botou-se o álcool, e aqui liberou novamente o íon hidróxido, que é o mesmo não posso afirmar, mas restabeleceu o catalisador. Organoides. Tá? Então, gente, olha, o mecanismo da reação aldólica é esse daqui, ó. E esse produto é chamado de aldol, porque formou um álcool da reação aldólica. Tá? Deu para entender? Então tá aqui, ó. O mecanismo está explicado também aqui nos slides. Quando eu tenho aquecimento, gente, principalmente de quando eu tenho a reações com aldeídos alifáticos, se eu aquecer essa reação, ela vai acontecer a condensação, ou seja, vai ter uma formação de água. Vou voltar aqui. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Seguinte, ó. Essa é a reação aldólica, certo? Então, se essa reação eu aumentar a temperatura, eu vou continuar o mecanismo aqui, até vou copiar aqui. Ó. Reação aldólica seguida. Aldólica. Ó, se eu falar que nessa reação eu aumentei a temperatura, vou colocar aqui 100 graus Celsius, tá? Uma temperatura mais elevada, eu vou ter a formação deste produto, entretanto, ele vai condensar, ele vai perder essa água. Uma dupla ligação. Então, toda a reação de condensação passou pela reação aldólica antes. Por isso que o mecanismo é o mesmo. Então, acontece a mesma reação aldólica, chegou no aldol, não tem uma base aqui, e eu não tenho ainda os dois hidrogênios aqui, eles continuam sendo ácidos. Por quê? Porque eles são alfa-carbonila. Então, essa base vai capturar um desses hidrogênios, vai formar um novo íon enolato, ele perdeu o hidrogênio, formou uma dupla aqui, e veio e formou só arrumar o ângulo da ligação aqui, formou esse novo íon enolato.
Esse íon enolato vai voltar o par de elétrons, vai voltar a ser o grupo carbonila, vai formar uma dupla ligação aqui e vai eliminar a hidroxila. Estão me escutando? Sim. Notem. Aqui formou. Olha a flecha, par de elétrons voltando. Então formou a dupla. É isso que significa. Aqui veio e formou a dupla. O OH saiu na forma do OH-. Tá vendo? Então, eu estou mostrando aqui com o carbono, mas eu posso também retirar ele. Não fica igual. Essa molécula é a mesma coisa que isso daqui. Tá? Aí eu não posso omitir esse hidrogênio. Fica assim. Tá? Então, isso é igual a isso. Tá? Só para ficar mais bonitinho. Então, notem. Formou a dupla, saindo o OH. Tá? Então, essa é a condensação. Por quê? Porque formou uma molécula de água. Mais o quê? Mais OH- mais água. Aqui. Pronto aqui. Agora ela não vai reagir mais com ninguém. Por quê? Porque já formou a dupla. Esse é o método mais versátil e barato para fazer uma ligação carbono-carbono. Notem que eu homologuei a cadeia, aumentei a cadeia carbônica. Isso é bom, gente. Isso é muito utilizado. Eu, particularmente, faço muitas reações desse tipo no laboratório de pesquisa. Então, gente, olha. Então, ó, a reação aldólica seguida da condensação aldólica, eu preciso de temperatura, tá? No caso, quando é alifático. Eu vou mostrar para vocês que tem casos que não precisam. Gente, formar compostos alfa-beta insaturados, eles estabilizam por essa conjugação de par de elétrons π, ó, carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2, eu tenho uma conjugação dos elétrons e estabiliza a molécula também, tá? Deu para entender? Mecanismo detalhado. Gente, em alguns livros, vocês vão encontrar essa reação mostrando assim, ó, o H pegando, formando a dupla e saindo a hidroxila. Esse mecanismo é uma simplificação, tá? Por quê? Porque o mecanismo real, ele vem, forma o enolato, volta, libera o H, tá? A gente chama de mecanismo E1CB, que seria uma eliminação catalisada por base. E o produto é chamado de enal, tá? Que tem uma dupla ligação EN, que vem da reação aldólica. Bom, eu não vou mostrar o mecanismo nem vou cobrar esse mecanismo, mas a condensação aldólica também pode acontecer catalisada por ácido, tá? O mecanismo dela ocorre via formação de espécies positivas. No caso, nós temos a formação
a protonação da carbonila e formação de enol, não de íon enolato. Esse enol ataca o outro porção carbonílica protonada também. Mas eu não vou entrar em detalhe porque o meio básico é o mais importante. Mas o título de curiosidade. Reações aldólicas cruzadas. Que é o que eu quero mostrar para vocês. Notem aqui, ó, não tem valor sintético. Por que eu estou falando que não tem valor sintético? Tem sim, mas se eu pegar esse exemplo aqui, ó, notem. Se eu pegar um aldeído A e o aldeído B, vão ser possíveis todos esses produtos, principalmente porque eu preciso de aquecimento, e ele não vai fazer distinção de quem que vai formar o ionolato e quem vai ser o eletrófilo, tá? Eu vou fazer isso daqui no ChemDraw, para ficar mais visual. Então, gente, olha a reação aldólica cruzada se eu tenho dois aldeídos diferentes. Então, eu tenho esse aldeído, esse aldeído com mais de um carbono. Tá? Vou fazer assim. Vou fazer esse azul e esse vermelho. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de observar. Note que esse azul, que lá no slide vou chamar de A, e esse B, eu posso ter o quê? A com A e B com B. O que seria o A com A? Ó, toda vez que vocês forem fazer uma condensação aldólica, eu vou colocar ele com ele. Tá? Imagine que é A com A. A com A. Para ficar fácil de observar, vou fazer assim. Sempre vai ser a porção de um deles, que vai se ligar a outra e vai formar um álcool. Tá? Deu para perceber isso? Aqui ficou, deixa eu só ligar os dois. Então, formou essa ligação aqui, ó, no preto. Então, esse é o meu primeiro produto. B com B. Notem, eu vou só puxar essa ligação aqui, ó, para baixo. Para não ficar em cima. Porque é o carbono alfa, tá? Que vai se ligar. Então, eu vou ter essa ligação aqui. E formação do álcool. Tá dando para observar o que eu estou fazendo, gente? Ó, sempre o alfa, carbono alfa, ligando com o grupo carbonila, formando o álcool. Agora eu tenho outras duas possibilidades, que é A mais B e B mais A. Então,
O meu A vai ser o eletrófilo. Reagindo com B, sendo nucleol. Estão me escutando? Sim. Notem. Mesma coisa. Essa ligação vai ser formada. E essa vai formar o quê? O álcool. Tá? Agora, B com A. O B vai ser o eletrófilo. E o A vai ser o meu nucleófilo. Colocando os produtos aqui, ó. Olha, a cadeia carbônica desse é diferente desse, diferente desse, diferente desse. Como ele tem os grupos funcionais iguais, e a diferença está aqui na cadeia lateral, aqui ou aqui, então eles são muito parecidos, gente. Então, para separar esses quatro é muito difícil. E digamos que eu queira só esse daqui, ó. Que o que interessa para nós, ó, esses dois aqui a gente consegue fazer com reagindo só ele sozinho, tá? Mas esses dois aqui, ó, eu não consigo. Então esse método não é bom para fazer condensação aldólica cruzada, quando eu tenho aldeídos ou cetonas diferentes. E eu ainda vou complicar mais. Quando eu tenho uma cetona, gente, eu posso reagir dos dois lados, tá? Aí imagina, se eu tenho uma cetona aqui, eu posso reagir de um lado, reagir com o aldeído, e reagir do outro lado com outro aldeído, tá? Bom, eu não vou comentar muito sobre isso, mas a reação aldólica, ela não tem muito valor sintético, cruzada desta forma. Entretanto, nós temos o quê? As reações aldólicas cruzadas, que são chamadas de Claisen-Schmidt. Note nessa reação que o aldeído, este aldeído, ele não tem hidrogênio alfa, tá? Então, quando eu tenho um grupo aromático aqui, esse aldeído não vai formar íon enolato. Já esse vai formar. Então, vamos fazer o seguinte. Vou discutir aqui com vocês. Aqui no... Então, olha só. Utilizando esse mesmo sistema aqui, ó. Olha só. Se eu pegar e transformar agora esse daqui, esse A, nesse grupo, eu não vou ter mais formação do enolato. Então, A com A
não é mais possível. B com B, vou colocar só com um carbono. B com B, neste caso, até que seria possível. A com B seria possível e esse não seria possível. Digamos que poderia ter só esses dois compostos. Olha só, eu posso ter esses dois compostos aqui, certo? Seria o B com B e o A com B. Agora, por que que eu não vou formar esse neste caso? Se vocês lembrarem, esse aldeído aqui e esse aldeído é mais reativo. Entretanto, esse aqui não tem. Só que essa reação geralmente é conduzida à temperatura ambiente, o que inibe a formação desse daqui. Então, eu tenho a formação só desse produto em altos rendimentos. Tá? Então, se eu pegar, e era uma reação relativamente rápida, nas mesmas condições, NaOH 10%, eu vou ter a formação deles, única e exclusivamente. Tá? E, na verdade, eu vou já, sem precisar de aquecimento, eu vou ter o produto de condensação. Porque eu formo um sistema pi conjugado. Aromático, duplo, duplo. Esse sistema é extremamente estabilizado em relação ao álcool anterior. Então, quando eu tenho a reação de Claisen-Schmidt, deixa eu voltar aqui no slide, a reação forma diretamente o produto de eliminação e passa pelo produto de aldol, mas ele vai para o produto enal diretamente. O mecanismo é exatamente igual ao anterior. Tá? É formado o ionolato desta porção, que se eu pegar aqui ó, o mecanismo que eu fiz, e fazer novamente, aqui, só para ficar visualmente mais bonitinho. Agora, esse eletrófilo aqui, ó, que é o que eu fiz com ele todo azul, ele não vai ser mais CH3, ele é o aromático.
Então, gente, só para terminar aqui, vocês perceberam que é o mesmo mecanismo, não mudei nada do anterior. E aí formou esse produto. E esse produto é formado, vocês fizeram na prática, o pessoal da bioquímica ainda vai fazer, vai discutir isso, né, semestre que vem, tá? Se eu tenho uma acetona, se é o que a gente vai discutir na prática, notem, se eu pegar essa mesma reação aqui, ó, dependendo da estequiometria da reação, se eu pegar aqui, ó, acetona, eu vou ter essa porção formada, só que ele vai, se eu colocar dois equivalentes desse, eu vou ter uma nova reação formando, reagindo da outra parte, que aí a gente chama de a dibenzalacetona. Então vai ser A, B e o A novamente. Tá? Então quando eu tenho cetona, ele pode reagir dos dois lados. Tá? Então na prática a gente faz esse composto aqui, ó, a temperatura ambiente, formando em altíssimos rendimentos esse composto. Ok? O mecanismo está aqui, mostrado também. Bom, Zé, oi. eu tenho uma dúvida naquela primeira reação que você mostrou com aquele composto com anel aromático e essa aí de cima. Se tiver um formaldeído no ar, só vai formar o AB também? Ah, peraí, formaldeído. No ar, isso. Então, se tiver o formaldeído, ele pode reagir e, ó, deixa eu pegar, melhor mostrar pela estrutura. Se tiver o formaldeído, ele vai formar, na primeira etapa, esse produto, sem a dupla, e depois, se condensar, vai formar esse daqui, certo? Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa reação.
Esse aqui não consegue formar íon enolato, tá? Então ele só vai ser o eletrófilo. Essa reação existe. Esse composto aqui, ó, ele é um composto bem conhecido. Ele é vendido, ele é lacrimejante e ele é volátil. Então, uma vez eu fiz um parecido com esse. Eu não, né? Meu aluno de C, quando eu estava terminando meu doutorado, e ele deixou quebrar o balão na hora que foi pesar. Ainda bem que era um sábado. Ele cheguei lá, ele estava chorando, mas chorando porque de tanto lacrimejar para limpar. Só Jesus. de curiosidade. Na verdade, ele fez com 2 hidrogênios aqui, ó, 2 CH3 aqui, tá? É uma metodologia lá. Bom, o que acontece? Esses compostos aqui, ó, eles precisam de altíssimas temperaturas para eliminar, tá? Então, sim, vai dar só esse produto aqui, esses 2 produtos. Daqui para cá, não é fácil de eliminar. É outra metodologia. A gente usa anidrido fitálico para transformar isso aqui num bom grupo abandonador, tá? Mas funcionaria dessa maneira aqui, tá? Ele não reagiria com ele mesmo. Só que também eu não tenho como evitar muito formação dele com ele mesmo também. Então poderia ter mistura sim. Ah, entendi. É porque o senhor falou também que precisava de mais temperatura, né? Para formar o BB. Isso. Então, ele, se eu for querer obter diretamente esse produto, não é tão problemático não. Mas se eu for querer obter esse daqui e aumentar a temperatura diretamente, eu vou também ter mistura BB, tá? Entendi. Muito obrigado, Zé. Pessoal, continuando aqui, ó, nesse slide, só para título de curiosidade também, enolatos, eles podem ser formados, ou nesse caso aqui, nitroenolatos, reação de Henry, ela pode ser formada também com grupos retiradores de elétrons que tenha CH2 vizinho ao grupo nitro, e vai formar um nitroenolato e adicionar, tá? Só a título de curiosidade, também não cobre isso daí, seria mais ou menos isso daqui, ó. Em vez de eu ter esse aldeído, aqui, vermelho, imagina que eu tenho N, ó, se eu tenho um nitroenolato reagindo com o aldeído, vou tirar isso aqui, vou colocar isso aqui. Essa reação eu também faço muitas vezes no laboratório para a formação deste produto. Ah, formação do nitroestireno, também essa reação ela é muito conhecida, ela é uma reação nitroaldólica. O mecanismo é praticamente igual ao anterior, tá? Também forma uma ligação carbono-carbono. Esses hidrogênios aqui, para vocês terem uma ideia, eles são bem mais ácidos do que numa cetona. E ele tem uma certa versatilidade, porque ele não, eu não tenho 2 grupos CH3 ligados ao grupo nitro, eu só tenho um, tá? Nitrometano. O nitrometano, ele é um composto barato, então eu gero esse tipo de composto aqui, extremamente útil em síntese orgânica, tá?
Continuando. Pessoal, esse aqui é um exemplo que tá que vai estar lá para vocês fazerem. Eu vou mostrar para vocês. Eu não vou fazer o mecanismo, mas eu vou mostrar para vocês o que acontece. E aí, é um exercício. Deixa eu só ver se eu desenhei certo. Imagine que esse composto eu vou colocar naquelas condições. E eu posso formar três compostos dessa reação. Eu vou numerar os carbonos para ficar mais fácil também para vocês visualizarem. Imagine esse composto aqui. É um composto de carbonílico, eu tenho uma cetona, eu tenho um aldeído. Quem é mais reativo em termos de eletrófilo? Aldeídos ou cetonas? Eu já discuti isso com vocês. Bom, imagine só que eu possa. Eu até vou. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar também um pouco para vocês discutirem, aprenderem um pouquinho sozinho também. Esse é o produto majoritário. Notem, 7 carbonos, eu vou mostrar todos eles para vocês. Só para vocês. Ah, uma coisa que eu posso afirmar. Um aqui, dois, três. Esse é o produto majoritário, formado em 76% de rendimento. Agora, vou desenhar outros dois produtos possíveis. Sem levar em consideração a condensação aldólica, tá? É possível. Esse composto. Esse composto
Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse composto aqui. Que, na verdade, no exercício, já está dando produto de condensação. Se isso aqui condensar, vai formar esse daqui, ó. Esse daqui, se condensar, vai formar esse. E esse, se condensar, vai formar esse. Então, gente, o que eu quero mostrar com esse exercício, eu quero que vocês façam, é o seguinte: quantas posições esse composto pode formar o íon enolato? Quantas posições alfa-carbonila? Na posição 2, na posição 5 e na posição 7. Se eu formar um enolato na posição 5, atacando a posição 1, vai dar meu produto majoritário. Vai ser essa daqui. Entretanto, as outras duas são possíveis. Quero que vocês me mostrem isso, tá, gente? Nisso que eu pedi, vou pedir um exercício que eu vou mandar para vocês. Praticamente feito um exercício aí para vocês. Bom, tem aqui um mecanismo, então vocês já ganharam esse mecanismo, eu quero que vocês façam os outros dois. Deixa eu só ver. A título também de mais de curiosidade, que esse capítulo é mais sobre a condensação aldólica, mas para complementar um pouco a matéria, existem reações, são chamadas de reações conjugadas. O nucleófilo, ele pode reagir tendo esse composto pronto, eu posso submeter ele à adição ao grupo carbonila, que é chamado de adição 1, 2, e se o nucleófilo reagir na posição 4, na verdade nessa posição aqui, é chamado de 1, 2, 3, 4. Então nós temos a adição 1, 2 e a adição 1, 4. A adição 4, comumente chamada de adição de Michael. Tá? Por quê? Porque as duas são eletrofílicas. Essa é mais macia, essa é mais macia e essa é mais dura. Teoria de ácido base de Pearson, mas a gente não discute isso, por isso que eu não vou estar falando muito aqui. Tá? Exemplo: adição desse composto de Grignard, ele gera 72% nessa posição e 20% nessa. Ou seja, o nucleófilo forte, ele favorece a formação desse produto em relação a esse. E esse produto é chamado de adição conjugada, tá? Mas é mais a título de curiosidade. E sobre esse capítulo, é isso que eu queria. Então, gente, isso aqui é exercício, que eu vou
passar para vocês, eu já dei o pulo do gato aqui. Então, quero que vocês façam isso. Deixa eu voltar aqui. Para quem... Vou parar a minha apresentação, vou desligar a gravação.